Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo, encerramento do nível de número 64. Já pegue tua Bíblia, abra ela em Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 17 ao 20, tá bom? Bora para cima. Quando você procura aí, vou estar apresentando este livro aqui, ó. Lendo Romanos com John Stott, volume 1, tá bom? Esse livro aqui ele tem 2 volumes. Tem esse volume 1 e tem o outro ali, que eu vou apresentar no próximo vídeo. Amém? Esse é o resumo dele. A série Lendo a Bíblia com John Stott apresenta aos novos leitores não apenas as riquezas de sua exposição bíblica, mas certamente também as riquezas da palavra de Deus, que eles ainda não conhecem. Christopher J.H. White. A carta de Paulo aos Romanos é um livro essencial para se entender o Evangelho. Paulo se dirigia aos seus contemporâneos, a todas as pessoas de todas as idades. Ele fala de evangelismo e de sexualidade, da queda e da soberania de Deus, das relações entre igreja e Estado e de santidade, de discipulado e também de como lidar com as diferenças de opinião dentro da comunidade cristã. Lendo Romanos com John Stott, volume 1, apresenta os capítulos 1 a 8 do livro de Romanos e oferece ao leitor a essência, o significado e a aplicação do texto bíblico. Os capítulos 9 a 16 do livro de Romanos são apresentados no volume 2, que faz parte desta série. Lendo Romanos com John Stott, volume 1, evita detalhes técnicos e acadêmicos e também pode ser usado como leitura diária ao final de cada capítulo. O leitor encontra orientações para líderes, além de um guia de estudo para uso individual ou em grupo. Amém? Irmão Cleberson, quero comprar R$60. Beleza? Pura. Você dá esse livro, irmão Cleberson? Com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu, de graça, na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, tá bom? No mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta. Estaremos indo com todo o prazer. Amém? Bora para cima então? Para o conteúdo de hoje. Lembrando que na compra desses materiais você me ajuda a continuar mantendo aí algumas obras de pé. Discipulado para adultos, discipulado para crianças e ajuda a famílias necessitadas. Beleza? Bora para cima então. Capítulo 5 de Mateus, versículo de número 17 ao 20. Bora lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Bora para cima para mais um conteúdo importantíssimo de hoje. No versículo de número 17, Jesus começa dizendo que ele não vem para destruir a lei e nem os profetas. Muito pelo contrário. Ele vem para cumprir. Porque Jesus, ele é o cumprimento da lei. Jesus
ele é o cumprimento dos profetas. E o mais importante, Jesus, ele é o resultado de todos aqueles que guardam os ensinos de Deus. No comportamento de Jesus está o resultado de todos aqueles que, de uma forma honesta, guardam os ensinos de Deus e buscam de toda forma o praticar. O que Jesus vai mostrar nesses versículos de número 17 ao 20 é que tem como uma pessoa ser um estudioso da lei, ser um bom estudioso da palavra, saber muito da palavra e mesmo assim se perder. Tem como uma pessoa ser um estudioso da palavra e mesmo assim não ter o comportamento dela. Tem como uma pessoa ser um estudioso da palavra e não manejar a palavra, mas manipular a palavra ao seu bel prazer. E de que comportamento que eu estou dizendo? Justamente o dos escribas e dos fariseus da época, que eram pessoas estudiosas da palavra, eram pessoas inteligentíssimas na palavra, porém que o comportamento que eles tinham não era o resultado da palavra que eles estavam estudando. Jesus aqui, quando no versículo de número 19, ele vai dizer, qualquer pois que violar um destes menores mandamentos, Jesus aqui, ele está justamente apontando para as bem-aventuranças que ele acabou de apresentar. Porque as bem-aventuranças, ele chamando aqui de menores mandamentos, bem-aventuranças ali são o resultado das pessoas que realmente guardam a palavra de Deus. Jesus está dizendo que quem guarda a palavra de Deus vai ter o comportamento das bem-aventuranças. Só que quando ele olhou para a religião da época, quando ele olhou para os escribas, para os fariseus, ele não viu esse resultado. Ele não viu esse comportamento. Muito pelo contrário, ele começou a observar e percebeu que os escribas e os fariseus estavam tendo um comportamento totalmente o contrário da lei que eles estavam estudando, da palavra de Deus que eles estavam estudando. Quer ver? Vamos fazer apenas um filtro aqui. Vamos fazer apenas uma pequena análise nas bem-aventuranças que Jesus tinha e que os fariseus e os escribas se comportavam de uma forma totalmente diferente. Vamos ver se tem coerência? Bora lá. Lembrando, versículo de número 19, quando diz, qualquer pois que violar um destes menores mandamentos, ele está apontando para as bem-aventuranças, que é o resultado daquele que guarda os mandamentos de Deus. Beleza? Bora lá. Versículo de número 3. Olha o que Jesus começa dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, aqui, Jesus está falando que é aquele que se esvazia de si para a entrada de Deus. Se esvazia do seu eu para a entrada do eu de Deus. Se esvazia das suas ideias para a entrada das ideias de Deus. Pobres de espírito é um esvaziamento de mim mesmo em busca do verdadeiro eu, que é o eu de Deus, do meu Criador. Jesus está dizendo que um verdadeiro discípulo se esvazia dele mesmo para a entrada das ideias de Cristo. Se esvazia do seu eu para a entrada do eu de Cristo, do eu de Deus. Só que os fariseus, em um determinado ponto dos seus estudos, estudavam muito a palavra de Deus, estudavam muito as ideias de Deus,
Porém, eles não cumpriam a parte do pobres de espírito. Por quê? Porque eles não se esvaziavam de si. Por mais que estudavam a lei de Deus, o que prevalecia era a lei que eles criavam. O que prevalecia não era o eu de Deus, o que prevalecia era o eu deles mesmo. Tá dando para entender? Então o que Jesus está dizendo no primeiro ponto aqui é que um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão, se esvazia de si para a entrada de Deus e que no seu coração a vontade de Deus é o que prevalece. Em contrapartida de um fariseu e de um escriba, por mais que estudassem a lei, por mais que analisassem a lei, o que prevalecia era o eu deles. Então, eles não cumpriam a parte do pobre de espírito. Vamos continuar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus aqui, ele está dizendo que um verdadeiro discípulo ou um verdadeiro cumprimento da palavra de Deus, um verdadeiro comportamento do cumprimento da palavra de Deus é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que, diante de uma sociedade que ele está vendo que está afastada de Deus, ele chora, ele clama, ele roga a Deus para que Deus venha converter e que essa sociedade que está afastada de Deus venha viver uma vida voltada para Deus. Só que um fariseu, ele não chorava ou não se comovia para ver uma sociedade voltada para Deus. Ele chorava, se comovia, sentia muita tristeza, mas o que ele queria era ver uma sociedade voltada para eles mesmos. Diferente de um discípulo que chorava para ver uma sociedade voltada para Deus, um fariseu quer ver uma sociedade voltada para ele mesmo. Vamos continuar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Menores mandamentos aqui, se lembra? Nós estamos falando dos menores mandamentos, que é o cumprimento daqueles que guardam a palavra de Deus. É o comportamento que Deus espera de todos aqueles que guardam a sua palavra. Bora lá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está dizendo que um verdadeiro discípulo dele é manso, é calmo, é tranquilo, diferente de um fariseu que era arrogante, irritadiço e prepotente, guardava a palavra de Deus, mas era arrogante, guardava a palavra de Deus, mas vivia irritado, guardava a palavra de Deus, mas não demonstrava o comportamento dela, de mansidão. Porque um verdadeiro discípulo de Cristo, o próprio Cristo, era manso. Mas Jesus, mais uma vez, está dizendo que tem como você ser um estudioso da lei, tem como você ser um estudioso da palavra e se perder no caminho. Faz uma autoanálise aí. Quantos estudiosos que você conhece que é manso, que realmente é calmo, é tranquilo? Ou a maioria dos que você conhece que estudam muito a palavra, eles vivem de forma irritada, prepotente e irritadiça? Faz uma autoanálise aí, tá bom? Vamos lá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus está dizendo que um verdadeiro discípulo de Cristo, ele clama por ter uma sociedade mais justa. Ele clama, ele tem fome, ele tem sede de justiça. Olha os fariseus agora. Jesus vai dizer no livro de Lucas, se não me falha a memória, que a base dos ensinos dos fariseus era a hipocrisia.
Tem como uma pessoa hipócrita ter fome e sede da verdadeira justiça? É só você observar o governo, não o atual, mas o que veio antes desse. Um dos governos mais hipócritas que existiam. Não vou falar mais nada, não. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então o verdadeiro discípulo de Cristo tem fome, tem sede de justiça. O fariseu da época, a base dos seus ensinos era a hipocrisia. Ele só gostava de justiça quando era ele que estava sendo justificado. Só tinha fome, só tinha sede de justiça quando era ele a pessoa que ia ser, como é que eu posso dizer? A pessoa que ela ia ser, receber os benefícios das situações. Ele só gostava de justiça quando era ele que ia receber os benefícios das situações. Mas um verdadeiro discípulo de Cristo não. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele é aquele que, independente dele receber ou não os benefícios, ele ama a justiça. Ele tem sede da justiça. Tem fome da justiça. Olha só o que Jesus está falando dos estudiosos da época e do comportamento que Deus esperava de cada um deles. Vamos continuar. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus está dizendo que um verdadeiro discípulo dele tem misericórdia. E a palavra misericórdia se divide em duas partes. Eu até já expliquei aqui. Misericórdia é miseris e compaixão. Miséria ou coração, tá bom? É quando você sente a miséria do outro. Não é o mesmo sentimento, mas é quando você tem um tipo de sentimento que você observa a miséria de alguém e busca fazer o possível para tirar o seu semelhante daquela miséria. Olha o comportamento dos fariseus. Jesus, ele, na grande maioria das curas que ele executou no sábado, quem estava ali ao redor dele? Os fariseus. Quando Jesus curava as pessoas que necessitavam de cura, quem era que se levantava para falar alguma coisa? Se lembra do paralítico que Jesus curou no sábado? Quem foi que se levantou para falar alguma coisa? Se lembra do homem, se não me falar a memória, com a mão inchada? Quem foi que se levantou para falar alguma coisa? Então entenda que os fariseus aqui não tinham misericórdia alguma das pessoas. Não tinham misericórdia, mas ele está dizendo que um verdadeiro discípulo tem misericórdia. Eu estou falando para você de uma forma bem explicativa, que é para você entender o que é menores mandamentos e que você pode ser sim um estudioso da palavra, mas não ter esse comportamento que Deus quer que você tenha. Você pode ser um estudioso da palavra e pode estar perdido nos seus estudos. Vamos continuar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uma das características que Jesus apresenta no Novo Testamento para a limpeza da mente e do coração é a generosidade. Isso mesmo, a generosidade. Normalmente um ser humano que ele é muito generoso e desapegado da matéria, ele tem a alma, ele tem a mente, a alma limpa. Diferente dos fariseus. Primeiro que quando Jesus falava de generosidade, o livro de Lucas também vai dizer que os fariseus zombavam de Jesus. E Jesus também entra na casa de um fariseu, a qual o fariseu estranha por ele não ter se lavado, e Jesus vai dizer assim: quem fez o exterior do copo não fez também o interior? Vós, os fariseus, estão cheios de maldade e rapina. Antes, dai esmola. Antes, dai. Viva uma vida generosa, desapegada à matéria. Antes, dai esmola de tudo o que você tem. E tudo vos será limpo, mente e alma.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um discípulo de Cristo tem a mente limpa, tem o coração limpo, vive uma vida generosa, mas um fariseu é avarento, um fariseu tem a mente suja, um fariseu tem a alma suja. Eu estou citando isso aqui, mas você pode fazer, tá bom? O balanço aí dos crentes que você observa hoje em dia. Você pode fazer o balanço se realmente são cristãos, estão mais parecidos com Cristo ou estão mais parecidos com os fariseus. Você pode fazer esse balanço. Só estou citando aqui, mas você faz aí essa reflexão, tá bom? Vamos continuar. Bem-aventurado... essa aqui vai pesar um pouquinho mais. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus está dizendo que um verdadeiro discípulo, quando ele se encontra em uma situação de guerra, uma situação de atrito, tribulação, ele tem que ser a real causa ali de tranquilizar a situação. Ele tem que trabalhar de uma forma pacífica para tranquilizar a situação. Jesus está dizendo que um verdadeiro discípulo dele é pacificador nas situações. O que depender dele, ele está e vai viver de uma forma pacificadora, diferente dos fariseus. Os fariseus observavam uma situação e, ao invés de pacificar a situação, queriam briga, queriam guerra, queriam discussão. Não é à toa que na maioria dos sermões de Jesus, no meio da multidão, quem mais chegou para afrontar Jesus foi quem? Os fariseus, os escribas. Era eles que estavam ali para discutir, para debater, para pegar a pedra, para atacar em Jesus. Quando Jesus começava a contar algumas parábolas mostrando que eles estavam com um comportamento errado, que desagradava a Deus. Quem era? Quem era? Faça o balanço dos crentes de hoje. Vê se os crentes de hoje estão vivendo essa bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores. No que depender de mim, eu vou pacificar a situação. Hoje a gente observa que alguns que se dizem discípulos de Cristo, quando vê uma situação, o que mais põe é fogo, o que mais põe é lenha na fogueira. É isso que fazem. Eu te pergunto, se é discípulo de Jesus ou é discípulo de fariseu? Você está vivendo essa bem-aventurança aqui? Quando você, no que depender de você, você está vivendo de uma forma pacífica ou não? Quando você observa uma situação, o que você quer é discussão, é briga. O que você quer é que as coisas mesmo se resolvam, mas do seu jeito, não do jeito certo. Para pensar aí, crente. Menores mandamentos aqui é cumprimento da verdadeira palavra de Deus. E é esse comportamento que Jesus, o nosso Deus, espera dos seus discípulos. Vamos continuar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, Jesus ele foi uma pessoa muito justa. Detalhe, nós estamos fazendo aqui a comparação dos resultados, dos verdadeiros resultados de quem guarda a palavra de Deus. Olha o que Jesus vai dizer no versículo de número 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus praticou muita justiça. E eu te faço uma pergunta. Quem é que por causa dessa justiça aqui mais perseguia ele? Quem era? Fariseus, né? Escriba. Vamos continuar. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Se você já leu os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, é só você reparar aqui, ó, dentro dessa bem-aventurança,
quem mais injuriava Jesus, quem mais perseguia Jesus e quem mais mentia, dizendo que Jesus tinha feito certas coisas que nunca tinha feito, falado certas coisas que nunca tinha falado. Só você ler aí depois, tá bom? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus encerra: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus aqui não está falando do mundo em si. Jesus aqui está falando da religião da época. E eu repito, você pode ser um estudioso da palavra e não está vivendo ela. Você pode ser um leitor, um estudioso da Bíblia e não está se comportando de acordo. Lembrando, o que Deus espera a partir do seu estudo da palavra é esse comportamento. Então para analisar e ver se você está agindo de acordo com as bem-aventuranças. Se não estiver, em algum ponto do seu estudo, você se perdeu. Tá bom, escriba? Tá bom, fariseu? Bora para cima. Versículo de número 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo no versículo de número 20, e o que eu acabei de citar para você é: se a sua justiça, o seu comportamento não exceder ao comportamento dos escribas e dos fariseus, que está erradíssimo, vocês não podem entrar no reino dos céus. Isso mesmo. Se você que lê a palavra, estuda a palavra, não estiver se comportando de acordo com as bem-aventuranças que acabamos de citar aqui, você não pode entrar no reino dos céus. Mas, irmão Cleberson, eu li a Bíblia mais de 50 vezes. Se não estiver vivendo de acordo com as bem-aventuranças, não pode entrar no reino dos céus. Mas, irmão Cleberson, eu sei o grego, eu sei o hebraico, eu sei o aramaico. Se não estiver vivendo de acordo com as bem-aventuranças, não pode entrar no reino dos céus. Mas, irmão Cleberson, sou chamado para pregar todo dia, sou chamado para ensinar todo dia. As pessoas amam me ver pregar, amam me ver ensinar. Se não estiver vivendo de acordo com as bem-aventuranças, não pode entrar no reino dos céus. Se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não pode entrar no reino do céu. Detalhe, se estiver vivendo de acordo com o escriba, se estiver vivendo de acordo com o fariseu, nem se chame de cristão, se chame de escriba, se chame de fariseu, se chame de qualquer outra coisa, mas não de cristão, porque um verdadeiro cristão se comporta de acordo com as bem-aventuranças. Amém? Bora pra cima. Tacar fogo na seara dos filistas. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. É isso aí. Essa é a mensagem bíblica do dia de hoje. Uma boa reflexão para você, estudioso. Para você, leitor da Bíblia. Seu comportamento está de acordo com as bem-aventuranças? É você que tem que dizer, viu? Não é mais ninguém não, é você que tem que dizer. Você que estuda muito a Bíblia, lê muito a Bíblia, observe. Caso contrário, você está fazendo o papel de escriba e fariseu. E Jesus diz, vou repetir para você não pensar que é eu que estou dizendo. Não, é Jesus que diz. Porque vos digo o quê? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum
entrareis no reino dos céus. Beleza? Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.